Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 14, verso 2. E Asa fez o que é bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. O tema: um pacto solene. O rei Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Ao assumir o reino, Asa iniciou a tarefa de expurgar a idolatria que reinava em Judá e conclamou todo o povo a buscar a Deus e obedecer seus mandamentos. Asa, o primeiro reformador do templo, removeu o culto ilegítimo e conduziu o povo de volta à verdadeira adoração a Deus, ensinando a observar a lei e a buscar ao Senhor. Para o cronista, o verdadeiro Israel é constituído daqueles que vivem em Judá, são fiéis ao templo e leais ao trono de Davi. Devido à sua obediência, Asa foi abençoado com projetos de construção bem-sucedidos, um exército forte, vitórias, honra e descanso. Verso 4: que buscassem ao Senhor Deus. Parte essencial de qualquer renovação espiritual ou avivamento entre o povo de Deus é buscar a face de Deus. O verbo buscar significa desejar e buscar com fervor a presença do Senhor, sua comunhão, seu reino, sua santidade. O escritor de Crônicas emprega o verbo buscar ao Senhor 8 vezes no capítulo 14 ao capítulo 16 e 30 vezes ao todo nos 2 livros de Crônicas. Buscar ao Senhor inclui, primeiro, voltar-se de todo o coração para Deus, em oração fervorosa. Isaías 55, 6. 2. Ter fome e sede de justiça e da presença do Senhor. 3. Dedicar-se totalmente a fazer a vontade de Deus e abandonar a prática de tudo que possa ser ofensivo a Deus. 4. Crer em Deus e depender dele como nosso verdadeiro socorro, na certeza de que ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Capítulo 15, verso 2. Se o buscardes, o achareis. Buscar fielmente ao Senhor produz resultados maravilhosos. 1. Os que buscam o Senhor experimentam uma paz maravilhosa. Isso significa não somente ausência de conflitos, como também a realidade do perdão, uma consciência sem ofensa e o bem-estar
que brota do correto relacionamento com Deus. 2. Os que buscam o Senhor alcançam misericórdia, graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Desfrutam da presença de Deus. Deus promete que todos os que o buscam de coração sincero achá-lo-ão sobre o novo concerto, a presença de Deus através do Espírito Santo. Comunica força e consolo aos cristãos e o guia à verdade, à pureza e ao poder. 3. Os que buscam ao Senhor podem com firmeza resistir aos seus inimigos. Esses terão muito poder para, com eficácia, guerrear contra Satanás e suas forças espirituais. Efésios 6, a partir do versículo 10. O coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Observa-se a dedicação perfeita de Asa ao Senhor. Quanto a ele rejeitar a idolatria que reinava em Judá. Verso de 1 a 7. O profeta Azarias reafirma a resposta do Senhor, a oração de Salomão para encorajar o rei Asa a continuar obedecendo para a comunidade de judeus que regressaram do cativeiro. O período no exílio foi um tempo de distanciamento de Deus, do Deus verdadeiro, mas através deste relato ao povo é encorajado a buscar ao Senhor numa comunhão restaurada e receber suas bênçãos. 3, capítulo 16, verso 7. Deus adverte o rei Asa por não ter confiado no Senhor. O rei Asa, nos últimos dias, deixou de perseverar em buscar o Senhor. Ele serve de exemplo para todos os cristãos de que é realmente possível alguém desviar-se, mesmo depois de experimentar uma grande renovação espiritual. Neste capítulo, temos 3 evidências do desvio espiritual de Asa. 1. Deixou de confiar no Senhor e passou a confiar nos recursos humanos. 2. Rejeitar o profeta de Deus e o perseguiu. Um sinal inconfundível do retrocesso espiritual é o repúdio aos profetas de Deus, portadores da mensagem de repreensão e correção da parte de Deus. 3. Quando adoeceu, ao invés de buscar primeiramente a Deus para obter discernimento e livramento, buscou tão somente a ajuda dos seus médicos. Confiou mais nos médicos do que a Deus. Capítulo 16, verso 9. Seus olhos passam por toda a terra. Deus tanto valoriza quem a ele consagra, que ele busca pessoas em toda a terra
e os assinala. Esses tais são os que o amam com dedicação e fidelidade. Se identificam com a sua causa. Deus assim o faz para amparar e ajudar tais pessoas em todo e qualquer situação de aflição, perigo ou provações que venham a enfrentar. Aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Deus distingue entre o seu povo aqueles cujas as vidas estão totalmente entregues a ele, e os demais que estão divididos entre ele e o mundo. Essa verdade é também patente a avaliação que Cristo faz das 7 igrejas em Apocalipse, capítulo 2 e 3, onde ele mostra o contraste entre os vencedores fiéis e os membros mornos da igreja. Asa, rei Asa, perfil de liderança, a dificuldade de concluir bem. Asa é um dos muitos reis do Antigo Testamento que fracassaram em concluir bem. No começo de seu período de liderança, descobriu este princípio eterno: o Senhor está com você quando você está com ele. Imediatamente após o momento que o rei aprendeu essa verdade do profeta Azarias, ele deu início a profundas reformas nacionais. Depois de vários anos, porém, voltou aos seus velhos padrões de liderança e confiou em pessoas ao invés de confiar em Deus. Finalmente, o rei Asa morreu, um líder estéril que falhou em concluir bem. Asa fez companhia à maioria que falham em concluir bem. Muitas vezes, o padrão do fracasso se origina de pecado secreto na vida do líder. Veja como isso aconteceu com Davi e Salomão. Por isso, neste momento, eu vou estar orando por você, para que Deus entre com agir na tua vida. Assim como você começou bem, você precisa também terminar bem. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, Tu és o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nela há. Tu és o grande arquiteto, ó Pai, Criador de todo este grande universo. E eu te glorifico, te adoro na beleza da Tua santidade. Aí está a trajetória do rei Asa, meu Pai, que começou muito bem, meu Senhor, mas no final da sua carreira, meu Pai, voltou aos antigos modos, meu Pai, humanos, confiando mais no homem do que em Ti, meu Pai, negou a fé, se desviou e morreu solitário, abandonado, meu Deus. Isso sirva, meu Senhor, de advertência, de exemplo para a igreja, meu Pai, seguindo os passos do rei Davi, que também errou muito no final, assim como Salomão, meu Pai, mas que Tu venha despertar a Tua igreja, Pai, venha avivar o Teu povo, para que através do ensinamento da Tua palavra possamos aprender, meu Pai, e não venhamos errar, meu Senhor, porque a palavra ela nos ensina, ela nos orienta, Pai, ela nos disciplina, Senhor, a continuar na Tua presença, Te adorando, glorificando, com fidelidade e lealdade. Por isso eu quero Te agradecer, eu quero Te glorificar, Te exaltar, na beleza da Tua santidade. Desperta a Tua igreja e aviva a Tua obra, em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer a todos e pedir a vocês que continuem
dando o seu like, continua curtindo, continua compartilhando e continua vendo, procura ver se você está inscrito, se a tua inscrição continua ativa. Eu quero pedir a Deus que abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação, em o nome de Jesus, amém.